Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, queridos irmãos. O ID está começando. Uma boa terça-feira a todos. Mais uma semana na presença de vocês, orando e meditando o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje conosco, o diácono Rodrigo Noscham, para nos dar o prazer da sua presença para orar com você. Antes de conversar com ele, vamos ouvir a oração do Padre Ladislau para o dia de hoje. Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Jesus, ressuscitado, esplendor da tua glória irradia, enche o meu coração, a minha família, a minha comunidade. Diante de ti dobro os meus joelhos, eu te adoro. Reconheço que tu és o meu único Senhor e Salvador, homem das dores, Cordeiro imolado, sacrificado pelos meus pecados. Mas hoje és vivo e ressuscitado. Tu estás presente, mas ao mesmo tempo Deus que vem com novas graças. A tua presença, como a aurora, resplandece em cada dia mais. Tu és a luz da minha vida e nova esperança, a única esperança. Jesus, colocou todo o meu ser na tua mão, a minha família e a minha comunidade. Sim, os jovens, as crianças, os idosos, os sofredores. Sim, Jesus, eu quero te louvar e agradecer pelas graças, maravilhas que tu já fizestes e estás fazendo. Para ti pertence toda a glória e todo o louvor, meu Senhor e meu Deus, Cristo vivo e ressuscitado. Amém. Amém. Voltando da oração do Padre Ladislau, o Rodrigo hoje vai meditar conosco o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 28 a 36, a transfiguração de Nosso Senhor. Rodrigo, um prazer enorme tu estar aqui conosco mais uma vez, é sempre muito bom te receber. E esse Evangelho é maravilhoso, né? Maravilhoso, Paulo. Boa tarde, uma alegria sempre para mim, renovada, novamente estar aqui para estarmos falando das coisas de Jesus, das coisas de Deus, que é a nossa grande missão, a nossa grande alegria, a nossa felicidade, o sentido da nossa vida. Esse Evangelho da Transfiguração, que está nos 3 evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, nos relata esse fato, né, essa revelação de Deus, essa experiência que que 3 apóstolos mais íntimos de Jesus tiveram, vendo, contemplando a glória de Jesus, né? Um recorte, assim, um flash muito rápido daquilo que nós haveremos, nós somos chamados a ser. Então isso tem a ver com Jesus e se tem a ver com Ele, tem a ver com a gente também. E que momento glorioso, né? Que coisa maravilhosa deve ter sido esse flashzinho daquilo que Deus preparou para a gente, né? Inclusive, Pedro, né, testemunha dessa forma, né? E ele até fala de uma forma muito sóbria, né? Senhor, é muito bom estarmos aqui, né? É bom estarmos aqui. E com a observação de que todos os 3 evangelhos citam que ele não sabia bem o que estava dizendo, não que talvez não soubesse o que estava dizendo, mas que estava embasbacado ali, estava impactado, com medo. Foi algo muito surpreendente para ele ter aquela visão, né? Inclusive um dos evangelhos fala que eles naquele momento caíram com o rosto em terra, se não me falha a memória, Mateus, e os judeus tinham dentro dele muito isso, né? Que diante da glória de Deus, diante de Deus, nós não podemos Ficar ver, em pé, né? nem Temos olhar, que nos esconder, É. porque é grande demais para nós, né? A gente não tem essa capacidade de contemplar Deus
e permanecer vivo. É o que acreditavam, né? É verdade. Mas depois isso no Santo Evangelho de alguma forma cresce isso, né? Essa compreensão, e nós sabemos que nos tornamos inteiros com Deus à medida em que nos aproximamos e temos contato com Ele, Com Jesus. essa intimidade. Sem dúvida. Vamos proclamar então essa palavra? Vamos a proclamar o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sim. Vamos então meditar esse evangelho, né, Rodrigo? Eu acho maravilhoso esse evangelho, na verdade, assim, me encanta esse evangelho. Evangelho da transfiguração de Jesus. O que é a revelação? Revelação é o fato, o acontecimento. E a inspiração é contar o fato. Aqui, Lucas, após a investigação, ele conta o fato. Mas o fato, de fato, é a revelação, né? Revelação do Senhor que se manifesta diante de 3 dos seus discípulos, dos seus apóstolos preferidos, prediletos, Pedro, João e Tiago. Se mostra para eles um recorte, um reflexo. Jesus, que na sua união hipostática, Deus e homem. Veja, Paulo, que a presença de Deus, o nosso contato com Deus, e até quando nós vemos os santos, pessoas humanas, pecadoras, frágeis, limitadas, quando se encontram com Deus, têm esse contato intenso com Deus e se abrem para a graça de Deus e para a força do Espírito Santo nas suas vidas, elas ficam luminosas, né? Luminosas. E nós podemos ver o exemplo dos santos. Até tinha antigamente aquelas imagenzinhas dos santos com uma auréola, né, sobre a cabeça, que é justamente essa resplandecência de Deus. Agora, se nós, pessoas humanas com Deus, somos luminosos, e essa também, inclusive, é uma das nossas vocações na fraternidade, Nossa Senhora da Evangelização, sermos sinais luminosos. Mas essa luz não é nossa, pessoalmente nossa. Essa luz vem de Deus. Imagina, então, Jesus, que é o próprio Deus, mas inteiramente homem, inteiramente Deus, pessoa divina, essa união de Deus com da substância criada, a humanidade de Jesus, com a encarnação, o Verbo encarnado. Jesus, durante a sua vida, e Paulo diz isso em Filipenses, ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele desceu. E ele esconde
essa sua divindade. Mas ele, Jesus, a experiência que os apóstolos tiveram dele é uma experiência humana, até aquele momento humana. Jesus bom, Jesus sem pecados, Jesus uma figura humana maravilhosa para eles, então, somente até então, mas nesse momento Jesus, ele deixa de ocultar a sua divindade e se manifesta para eles. E vejam que não foi Jesus que nos contou esse fato, não foi ele que falou. Ele só deu a experiência. Quem relata isso para nós foram aqueles que estiveram com ele e que contaram para nós, os apóstolos. A nossa fé é apostólica. Inclusive, no final, esse evangelho está em Mateus, Marcos e Lucas. No final, os três repetem isso. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Ou seja, ele deixou ao encargo dos apóstolos, dos discípulos, esse contato, essa palavra para eles. Revelação do Senhor, manifestação do Senhor. E já é uma imagem daquilo que nós também somos chamados a viver. O que nós seremos, inclusive Paulo nos fala isso. Né? Quando esse ser, quando essa carne mortal for revestida da imortalidade, então nós poderemos cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus. Isso que acontece com Jesus, essa visão de Jesus luminosa, é aquilo que aponta para aquilo que nós seremos, ou pelo menos o que nós somos chamados a ser. O Senhor quer de nós, quer compartilhar, quer que sejamos nós participantes dessa sua natureza divina, permanecendo homens, permanecendo sendo seres humanos, mas sendo participantes, entrando em comunhão com Ele e resplandecendo com Ele. É isso que Ele quer, elevar a nossa natureza. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Então não podemos querer nada menos do que isso. O primeiro bloco do nosso programa está chegando ao fim. Vamos continuar no segundo bloco a meditação e a oração desse evangelho maravilhoso, com essa palavra tão ungida do diácono Rodrigo. Você não saia daí, é rapidinho e nós já voltamos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos voltando para o segundo e último bloco do nosso programa. E antes de continuarmos a meditação do Evangelho, vamos ouvir o Padre Ladislau no chamado para a conclusão da obra do Tabernáculo de Deus. Essa obra tão necessária para a nossa comunidade e acalentada há tantos anos no coração do nosso fundador. Pai Santo, tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas, associados, para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51 3249 9957 e seja um colaborador. Voltando então do vídeo do Tabernáculo de Deus, vamos começar então a nossa oração e a nossa meditação. Rodrigo, essa obra, o que tu me diz assim sobre a importância para a nossa comunidade do Tabernáculo de Deus? O Tabernáculo de Deus tem tudo a ver com esse tema que nós estamos falando hoje, que é a transfiguração. Quando Pedro diz para Jesus: Senhor, é muito bom estarmos aqui, vamos montar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Essa tenda, esse Shekinah, que é justamente essa morada, essa habitação de Deus com os homens, que é aquilo que se enseja naquele momento da transfiguração, e é o que Deus realmente quer para nós, é que o Apocalipse nos aponta, o tabernáculo de Deus, a tenda de Deus, a habitação do Senhor, e depois a descida da Nova Jerusalém sobre nós,
é a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer para nós. E esse tabernáculo de Deus, que é a inspiração do Padre Ladislau, nosso pai fundador, que é uma missão da fraternidade, que inclusive o padre mesmo falou para nós que é algo para os 5 continentes desse mundo, não apenas para Porto Alegre, para a nossa rua aqui, é algo que nós levamos na fé. Um homem que arriscou tudo pelo reino de Deus, né? E eu estava pensando isso, né? Nem é o assunto aqui, mas é, né? Porque ele fala, um homem que estava lá no seu território na Hungria, que tinha os convites para trabalhar lá no ministério, no governo na época, que tinha a sua segurança, daqui a pouco ele vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Como aquele que encontrou um tesouro no campo, ele vai cheio de alegria, vende tudo que se desfaz de tudo que tem para adquirir aquele campo. Arriscou tudo. E hoje eu entrando na igreja, vendo ele ali, e aquele homem, eu fico pensando onde foi que Deus o conduziu, onde foi que Deus o fez parar. É um plano de Deus. Sem dúvida, Para sem nós. dúvida. E agora nós temos essa missão do tabernáculo de Deus. E nós não podemos desistir dessa missão, Paulo. Nós não podemos desistir. Não podemos querer menos do que Deus quer para nós. Exatamente. Isso é só um jargão ou de fato é verdade? É O que tu acha? verdade, claro que é verdade. Não queremos, né, não devemos querer para nós menos do que aquilo que Deus, o propósito que Deus tem para nós. Sem dúvida. Mas como é difícil na nossa vida nós sairmos desse nosso plano terrestre meramente e buscarmos as coisas do alto, como nos diz São Paulo, né? E essa palavra, e isso que me chama mais atenção nessa palavra da transfiguração, nessa revelação de Deus na transfiguração que nos é trazido pelos apóstolos, é real. E aqui um outro dado, quem foi que, estudando muito com vários métodos científicos, porque para ele somente isso que valia, quem é que atestou e comprovou de verdade a historicidade dos evangelhos? Porque nós lemos esse texto evangélico, mas a gente pensa, isso aqui é uma historinha, isso aqui é um devaneio, isso aqui é um conto. Quem que diz que esses homens existem? Quem diz que isso aconteceu? Os próprios iluministas, aqueles iluministas, né, depois da Revolução Francesa, eles que lutaram de todas as maneiras para desacreditar, para contestar, para desfazer os evangelhos. E eles mesmos atestam, no final de 50 anos, eles dizem, nós lutamos 50 anos com todos os métodos para desacreditar, tirar a credibilidade dos evangelhos. E o que nós conseguimos, ao final desses 50 anos, é criar um pedestal para colocar o Santo Evangelho em cima e dizer, esse texto é verídico, é histórico, é real, né? Agora, se nós sabemos, eles pela ciência e nós pela fé, que essa palavra de Jesus é verdadeira, então nós temos a esperança e sabemos que o nosso chamado é para sermos aquilo que Jesus se manifestou para nós. Em Mateus 13, 43, ao final da parábola do joio e do trigo, Jesus ele relata dizendo assim, então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. E no Evangelho de Mateus, narrando a transfiguração, ele usa essa mesma imagem, ele diz, é o único que diz dos três, que o rosto de Jesus ficou brilhante como o sol. Exatamente. Brilhou como o sol. Não apenas ficou iluminado. Agora podemos imaginar, Paulo, a gente olhar para alguém e o rosto, a face desse alguém ter o brilho do sol. Quem de nós consegue olhar para o sol? Não conseguimos, né? Essa glória de Deus. E no livro da sabedoria, no Antigo Testamento, também fala isso. Aqueles que tiverem sido sábios, né? E que seguirem a vontade de Deus, a verdade de Deus, e que arriscarem tudo por Deus, como o nosso exemplo, e temos que dizer aqui cada vez, que é o nosso programa da fraternidade, o nosso pai fundador, Padre Ladislau, aqueles que arriscaram tudo, eles brilharão como as estrelas no firmamento por toda a eternidade. Essa palavra. E ela perpassa toda a palavra de Deus, ela é confirmada pelo ensinamento da Santa Igreja, pela tradição dos santos padres. Essa é a nossa vocação. Mas como é difícil, novamente volto a dizer, nós, nesse nosso mundo secularizado em que nós estamos permanentemente preocupados
e inquietos como Marta, né? Às vezes, né? Preocupamos e nos agitamos por tantas coisas desse mundo. Excesso de ativismo, né? E às vezes buscando, acreditando que nós vamos encontrar a nossa realização e a nossa felicidade e a nossa plenitude nas coisas dessa terra. Nas pessoas, no dinheiro, na casa, no carro, na saúde, na força, no conhecimento, enfim, em hobbies que nós praticamos, em ideias que nós temos, ideologias que nós formamos, governos que nós apoiamos. Nós firmemente acreditamos que nós podemos nos realizar plenamente nessa terra e isso definitivamente, de acordo com a nossa fé cristã, isso não corresponde à verdade, à nossa felicidade. E nós seremos realmente gente grande, homens completos, íntegros, felizes e realizados no momento supremo do nosso encontro com Deus. Mas esse encontro com Deus, ele só acontecerá se nós, no nosso dia a dia, nós investirmos, nós plantarmos, nós buscarmos incessantemente, teimosamente, repetidamente, essa busca da face de Deus. E o Salmo fala isso, né? Fazei resplandecer sobre nós a luz da vossa face e seremos salvos no Antigo Testamento. E Jesus fez resplandecer sobre os apóstolos e sobre nós, através dessa palavra, a luz da sua face. Só teremos essa graça do Senhor de correspondermos, de que aconteça realmente essa graça, que a vida cristã, que a proposta de Jesus, que o chamado, que a vocação de Deus para nós, isso só vai acontecer, não será um mero desejo, um mero pensamento bom, na medida em que nós buscarmos essa graça de Deus e o cumprimento das promessas de Deus e do desejo de Deus e do propósito de Deus na nossa vida através da oração. Precisamos orar. E agora convido a todos que estamos acompanhando essa reflexão da palavra a nós orarmos diante de Deus. Suplicamos a Ti, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, que nos revelaste essa graça de Jesus, Jesus resplandecente, e essa promessa de que nós também com Ele ressuscitaremos e seremos glorificados com Deus. Esse mesmo São Pedro que viu e foi testemunha desse fato e depois nos conta isso nas suas cartas, ele nos revela na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, o poder de Deus nos deu tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e seu poder. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-nos, por esse meio, participantes da natureza divina, subtraindo-nos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. O Senhor quer isso para nós. Amém. Amém. Vamos continuar então em oração, querido telespectador. Eu convido a você para que rezemos uma Ave Maria em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora da Evangelização. Vamos orar então, Rodrigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Evangelização, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Amém. Nosso programa, então, está chegando ao fim. Muito obrigado, Rodrigo, pelas excelentes e ungidas palavras. Uma alegria. Foi muito bom realmente esse programa. Espero que você, telespectador, tenha gostado. E se você não conseguiu assistir todo o nosso programa, vá lá no nosso canal do YouTube, o Frater Play, ou no canal da Canção Nova Play, e você terá todos os nossos programas. Terça-feira que vem estamos aqui
para compartilhar com você o Evangelho de Jesus Cristo. Até lá, tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.